Fala galera, tudo bem? Giro de Ideias começando, 16º episódio, quem vos fala? O Dodô, o seu host preferido, e ao meu lado, o nosso co-host, Marcelo Schmidt. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Dodô, com você? Tudo na paz, meu caro. Como foi a semana? Foi bem, assim, foi excelente, né? Você tá feliz, né? A minha semana não foi tão boa, não. Fomos campeões, cara. Corinthians, né? Campeão paulista de 2025, né? Em cima do Palmeiras, então, né? Eu comentei no episódio anterior, falando com o Henrique da vida militar, né? Que nós seríamos campeões, então estamos aqui, somos campeões, mas enfim, né? Paulistinha. Já começamos bem, né? Temos uma estrada boa aí pra percorrer esse ano e tenho certeza que conseguiremos mais coisas. Mas enfim, não vou te zoar, não. Qual foi o último episódio que nós fizemos? Foi do Henrique, né? Que eu e você? Eu e você. Foi dos adictos. Dos adictos, verdade. Da comunidade terapêutica Girassol. Isso. E aí? Faz 2 semanas, né, que a gente fez esse app. Faz, acho que umas 2 semanas. Aí na semana, o último app foi do Henrique, né? Henrique, da carreira militar. Exato. E hoje, um assunto bom. Bom demais. E aí, tá empolgado? Isso que eu ia te perguntar. Tô empolgado, principalmente numa parte, eu vou abrir depois aqui, porque como quem tem negócio precisa do convidado que nós estamos aqui. Não tem como, exatamente, se não tiver uma boa assessoria para saber os passos a serem seguidos, né? Então acho que eu vou tirar algumas dúvidas aqui que eu tenho, que eu trouxe para hoje. O convidado de hoje, além dele ser meu amigo, eu o considero como amigo, eu percebi, como você falou, que eu preciso ter ele do meu lado. Eu já tive alguns problemas, né? E a importância, né, de ter a profissão dele, né, que é... Quer falar já? Não, quer adiantar? Pode ir. A importância que é ter, né, quando você vai tendo problemas e tudo mais, você vai virando adulto, vai tendo coisas mais complexas, né, isso pode te ajudar muito, não só como amigo, mas de fato com a profissão. E você tendo empresa, eu acho que você tem, né, uma assessoria ali de perto, que você precisa, né, tanto... não tem como, né, fugir. Em várias etapas. Mas antes da gente apresentar, fica à vontade. Vamos pedir pro pessoal de casa aí, compartilhar nosso vídeo, deixar o like, né? Toda segunda no YouTube tem um episódio completo. E durante a semana, segunda, quarta e quinta, né? Os cortes. Isso. Normal, eu altero, às vezes, faço segunda, terça e quinta. Mas enfim, são 3 cortes na semana que nós fazemos, né? Do episódio. E toda segunda-feira o episódio completo no YouTube. E no Spotify também. Então pode pedir pra galera compartilhar, mandar pro amigo, mandar pro vizinho, pro marido, pra esposa. Pra ajudar a gente a fazer esse trabalho. A gente já tá no 16º app. Tem muita coisa ainda. Tem acho que mais 10 apps nessa primeira temporada, né? Exatamente. E pra ajudar a gente até chegar em mais pessoas se interessarem em sentar aqui, conversar com a gente levar pro pessoal de casa aí um pouquinho da realidade do mundo, né? Perfeito, Marcelo. Eu faço convite também para vocês, galera. Se você tiver, né, dificuldade ali de parar e assistir, coloque no Spotify, né? Coloque seu fone ali ou nos ouçam, né? Porque os episódios são bem interessantes. A gente tá até falando antes, né, de começar o episódio, que tem áreas que a gente nem conhecia, né? Verdade. A gente mesmo aqui não tinha conhecimento de como funcionava e tudo mais. Então, né, se você é um curioso, quer aprender sobre, né, profissões diferentes, temas diferentes, curtam aí a gente, né, compartilhem e assista também, né, nos acompanhe que tá bem legal, né, a gente tá chegando longe, já 16º episódio e de forma variada, né, fazendo um giro nas ideias, né. Exatamente. Bora então, né? Bora. Já falamos, quer falar mais alguma coisa? Não, bora. Sobre Palmeiras? Não, esquece isso. Brincadeira, só pra quebrar o gelo. Gente, eu quero apresentar pra vocês, como eu já falei, né, repetindo, o meu amigo, né, então é um prazer receber ele aqui hoje. Gostaria de apresentar pra vocês, meu Deus, o Marcos Cardoso. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, meu caro? Prazer pelo convite aqui de estar com vocês, poder bater esse papo, esse giro de ideias. Cara, obrigado, tá, por aceitar o nosso convite. Corrigindo, Doutor Marcos Cardoso. Nada, que isso é só uma nomenclatura que pode me chamar de Marcos mesmo. Beleza, bom, gente, como eu falei, Doutor Marcos, né, só pra ilustrar quem é você, né, hoje a gente vai contar a vida real de um advogado, né, fazer perguntas ali, que acho que nós, eu e o Marcelo temos, e também a audiência, né? Eu não entendo muito de como funciona o seu dia a dia, né? Até gostaria de saber melhor. Então, hoje a ideia é essa, entender o seu dia a dia, né? Saber como que surgiu, né? Essa vontade aí de virar um advogado, né? Conhecer um pouco mais da sua trajetória. E gostaria, né, de deixar para você se apresentar, né? Falar, né, como que tá
a sua situação hoje, se você tem escritório, como é o nome desse escritório. E é isso, deixo pra você. Sim. Fica à vontade. Vamos lá, eu sou o Marcos, mais conhecido Marcos Galego, né, pelo pessoal da região de Osasco, mas na profissão sou o Marcos Cardoso, tenho 32 anos, sou um advogado pós-graduado em Direito do Trabalho Lato Sensu. Hoje, atualmente, tenho um escritório no centro de Osasco, focado em Direito do Trabalho, Direito Civil e Direito Empresarial. E aí, mais ou menos é isso, meu cara. Legal, um bom resumo aí do que o Marcos faz. Marcos, qual que é o nome do escritório hoje que você tem? Cardoso e Souza Advocacia. O Cardoso vem do meu sobrenome e o Souza vem da minha sócia, a doutora Antônia Jéssica. Legal. E pra quem não sabe, né, já vou antecipar, o escritório fica em Osasco, né? Isso, aqui no centro de Osasco, na Primitiva Vianco. Legal. Pertinho aqui, Do lado. É perto do estúdio aqui. Sim. Então, já antecipando, né, você que precisa aí de um advogado, né, conte aí com o Marcos, né, eles ficam ali na Primitiva, pra quem é de Osasco conhece, né, essa rua. E legal. Então, né, foi um breve resumo da sua trajetória, né, do que você estudou ali e tudo mais, de como você atua. E vamos começar. Fazer as perguntas pra você, né? E começar esse bate-papo aí solto, mas ao mesmo tempo sério, né? Porque tem algumas perguntas ali de direito que a gente fica meio, né? Quero entender melhor isso aqui. Quer fazer a primeira pergunta, Marcelo? Pode ser. Fica à vontade aí. Eu quero perguntar pro Marcos aí como que surgiu esse interesse no direito. Onde foi o que deu aquele estalo que você falou, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida? Bacana. Bem, na verdade, nem sempre eu quis ser advogado. Meu sonho era ser engenheiro. Né? Eu tinha um pai de um colega que eu vi que ele tinha muito sucesso na vida, ele era engenheiro elétrico, falei, poxa, eu quero ser engenheiro elétrico. Tentei até ter contato com a engenharia, não era aquilo que eu imaginava. E aí eu sempre fui muito brigão, né? Sempre gostei de entrar em discussões e ouvir ideias e ver quem estava certo, quem estava errado. E aí resolvi fazer JUCO. Fiz que é uma escola cívico-militar que tem aqui em Osasco. E aí, coincidentemente, eu acabei caindo num estágio que era focado em direito, que era na terceira vara criminal de Osasco. E aí penso, um garoto de 16 anos, vendo histórias ali miraculosas de direito, principalmente focado no direito criminal, né, que é o que chama a atenção do jovem quando ele está ingressando nessa área. Pois bem, fiz o estágio, 1 ano, terminei. E aí tava meio perdido ali na vida, falei, cara, vou tentar outra coisa. Acho que o direito é muito difícil, né? Muito complexo. Eu acho que eu não tenho essa capacidade para poder ser um advogado ou atuar na área. Aí tentei ainda fazer mecatrônica. Não era a mecatrônica que eu gostava. Aí falei, quer saber? Vou me jogar de cabeça. Fui me inscrever na faculdade de Direito, na Fernão Dias, e fiz o primeiro ano, mas assim, o primeiro ano ainda não tava muito firme para dizer que era aquilo que eu queria para minha vida. Sofri um acidente em 2012, né? E aí em 2012 foi um acidente bem feio de moto, onde eu quebrei alguns dentes, quebrei alguns ossos do corpo, fiquei assim num estado deplorável, 34 pontos na cara, e aí Deus conversou comigo e falou assim, cara, você vai começar do zero. Essa faculdade que você tá não é a faculdade que realmente vai te transformar no profissional, você vai começar do zero. Tudo que você faz, agora você vai começar do zero. E eu, sem entender, me recuperei, 1 ano e 4 meses, me recuperei, e voltei pra faculdade, só que não pra Fernão Dias. Fui pra Unifiel, né, com uma grade muito mais puxada, o valor muito mais elevado. Quantos anos você tinha? Aí eu tinha 19 anos. 19 anos, tá. E aí, nessa época, eu fui fazer Unifiel, grade de segunda a sábado, o valor da faculdade não era compatível com o que eu ganhava, e sem entender muito bem o projeto de Deus, e comecei realmente a estudar na Unifiel. Cara, com muita dificuldade, porque eu que estudei em escola pública, eu saí um analfabeto funcional. Não sei vocês, né? Mas estudei no JJ. Eu também. Dodô também. A gente sai dali sem saber nada. E aí fui pra Fernão Dias, era uma faculdade bem fraca. Quando eu fui pra Unifiel, tomei um susto. Né? Tomei um susto. Mas assim, aos trancos e barrancos e não faltando exatamente nem um dia na faculdade, eu fui evoluindo.
seja em conhecimento, seja em amadurecimento como pessoa, como profissional, como estudante, até que, passados 2 anos, eu fui procurar estágios. E a estágio pagava muito pouco. Né? A faculdade era R$860 e o estágio era 600, R$1.000. Até que eu achei uma vaga de emprego que era para ser auxiliar de escritório numa empresa em Alphaville. Passei na vaga, comecei a trabalhar lá, né, onde era o auxiliar de escritório, tinha um setor jurídico e eu dava toda a assessoria, sem saber absolutamente nada. Tava no 3º semestre, né? Só que assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca teve vergonha de perguntar. Eu perguntava tanto pra minha chefe, a Natália, se ela estiver escutando, ela vai lembrar disso. Perguntava tanto que ela chegava a falar, Marcos, chega, né? E eu falava, não, eu quero saber o que é isso aqui, como que faz, por que é assim, questionamento, né? Porque na faculdade a gente tem a teoria, mas a prática é o que realmente vai transformar o profissional. E aí eu perguntava, e quando eu não tinha a oportunidade de perguntar, graças a Deus, a internet na época tava engatinhando, né? Não era tão fácil acesso à internet pra gente no smartphone. E aí lá eu tinha acesso a isso. Então, quando ela não me passava, eu ia procurar, eu ia ler os processos que ainda eram físicos. E assim fui engatinhando até que 2016, né? Eu já tava como assistente jurídico e ela simplesmente resolveu sair de lá. E aí chegou o filho do presidente da empresa e me falou assim, olha, eu quero que você faça esse recurso aqui hoje, se vira. Você tem um dia pra fazer. Aí eu falei, desculpa a palavra, né? Eu falei, fudeu, ferrou. O que eu fiz? Fui ver os processos que tinham nesse sentido, fui dar uma analisada na internet, fui atrás, quem quer faz, né? Fui e graças a Deus consegui desenvolver. E aí, a partir de 2016, eu assumi o jurídico sem ser advogado nessa empresa. Chama DT Engenharia, fica em Alphaville. Eles eram desenvolvedores de tecnologia, mexiam com direito internacional, patentário, direito civil, direito trabalhista. Então, tive uma gama assim, muito, muito grande de aprendizado nessa empresa. Até que, em 2017, quando eu estava no 9º semestre, eu resolvi prestar a OAB. Adiantado, né? Cara, falei, ou é agora que Deus vai mostrar se essa profissão é pra mim, ou eu vou desistir. Cara, com muita dificuldade, vendi minhas férias pra poder pagar o cursinho da primeira fase e comprar os livros. Passei na primeira fase, que são 2 fases OAB. Veio a segunda fase, que é uma prova dissertativa argumentativa. Peguei meu 13º para comprar um cursinho pra segunda fase. Prestei com muita dificuldade. Passei. Mas antes disso eu tinha conversado com Deus, né? Porque eu sou muito apegado à minha fé, né? Evangélica. Sou cristão. E aí Deus tocou no meu coração e falou assim, você vai fazer essa prova, você vai passar. Você vai ser advogado. Você vai ser advogado, ponto, acabou. Passei no 9º semestre. E aí, dali em diante, eu acabei pegando e tomando ciência que realmente essa era a profissão que eu deveria seguir, a advocacia. E aí as coisas foram acontecendo. De 2017 eu tive que esperar 1 ano para poder colar grau e poder dar entrada na OAB, e virei advogado. E daí, por isso que eu resolvi virar advogado e galguei esse espaço para poder se tornar um advogado. Legal. Que legal, né? Bela história. Marcos, já pulando um pouco, né, mais pra frente, no caso, o que te motivou a abrir o escritório que você tem hoje, que é a Cardoso e Souza, né? Isso, bacana. O que acontece? Quando eu entrei na Unifel, eu conheci a doutora Jéssica, né, e a gente era amigo e tal, e aí, com o tempo, ela já estagiava e eu não. Ela estagiava num escritório de massa, aí posteriormente eu passei a trabalhar num escritório onde tinha um jurídico contencioso, que é diferente, o jurídico de massa e o jurídico de empresa, né? É diferente, escritório de massa e contencioso. O que seria o escritório de massa? De massa é o escritório que realmente a pessoa senta lá e vai lá para contratar o advogado para resolver um problema. Tá. O contencioso de empresa não. É um setor dentro de uma empresa X. Tá. Né? A empresa pode mexer com qualquer tipo de produto, mas ela tem que ter um jurídico ali para atender as demandas da empresa. Então, é muito menos massivo, com menos prazos, menos clientes. Então,
passar o tempo, eu amigo da Jéssica, ela conversando comigo, quando chegou mais ou menos lá no oitavo semestre, sétimo, oitavo semestre, ela chegava, poxa, acabei de fazer 5 iniciais, aí no outro dia, poxa, esse dia foi complicado, eu fiz 3 recursos e 2 iniciais, eu falei, ô menina, você sabe que você tá deixando seu chefe milionário, você é uma máquina. E a gente era melhores amigos, né? Ela, mas complicado, né, e tal, e sempre desconversava, até que uma hora a gente entrou em um comum acordo, falou, vamos fazer o seguinte, você é a pessoa que sabe fazer a parte da massa, e eu sou a parte que conheço bastante gente, porque em paralelo eu tinha uma segunda profissão que eu era músico, né, eu tinha um comercial muito forte, eu vou trazer os clientes, a gente trabalha em conjunto, e um dia a gente vai abrir um escritório. Aí ela, meio desacreditada, falou, não, traz os casos aí que a gente faz em conjunto, a gente racha. E aí lá no 7º, 8º semestre a gente começou a rachar alguns casos. A gente ainda não assinava, não tinha OAB, então eu contratava uma amiga nossa, ela ia, assinava e distribuía no certificado dela. Até que a gente se tornou advogado, lá em 2017 para 2018, e a gente passou a ser advogado mesmo, de fato, ela onde era estagiária e eu onde eu era, trabalhava no escritório de contencioso da empresa. Chegou em 2021, a gente tinha aí uma carteira de uns 15 clientes, inclusive o senhor Douglas era um dos nossos clientes, um caso bem peculiar que a gente venceu, e a gente começou a montar estratégias para poder montar um escritório, mas ela ainda tinha muito receio de largar o CLT. Eu já sempre eu sempre gostei muito de arriscar, sempre. Mas eu precisava dela, não tinha como só eu sair e ela não. E a gente sempre combinava, olha, vamos colocar aqui 1, 2 anos, a gente pede as contas, aluga uma sala e vamos para cima. E ela, tá bom, a gente chegando perto a gente pensa. Aí chegou em 2022, ela já estava esgotada do trabalho, eu também estava esgotado, porque o CLT, infelizmente, não que eu seja contra, mas o CLT, ele esgota o funcionário e às vezes o dono do empreendimento, com certeza por assumir maiores riscos, vai levar todo o crédito. Dado isso, a gente no esgotamento, acabei que eu peguei o meu primeiro cliente mensal, que era o dono do Varandas, que é um bar conhecido aqui em Osasco, e era o mesmo valor do aluguel de uma sala que eu já estava namorando aqui em Osasco. Aí eu falei, Jéssica, eu vi uma sala no centro de Osasco, é isso, o valor é tanto e tal, vamos lá ver? Aí ela, marca aí, a gente vai, desacreditando. Aí eu marquei, chegou no dia, ela não foi, falei, eu tô aqui, cadê você? Aí que ela pegava trem, né, não tinha carro ainda, ela, eu tô chegando, talvez eu vá aí. Eu falei, se você não chegar, eu vou assinar o contrato sozinho. Do nada ela apareceu lá. Acabou que a gente alugou essa sala, né? Só que a sala não tinha nada. Só tinha 2 equipamentos de ar-condicionado, não tinha mais nada. E aí a gente foi montando aos pouquinhos, né? Dado uns 4, 6 meses, a gente foi montando aos pouquinhos até que chegou uma hora que a gente tomou coragem. Ela falou, eu vou pedir as contas. Eu falei, eu vou pedir as contas também. Ela pediu as contas, fez um acordo lá com o ex-chefe dela. Deu certo, ela saiu. Eu pedi as contas a primeira vez, não deu certo, meu ex-chefe não quis me dispensar, eu pedi a segunda vez, não deu certo, aí tive que, infelizmente, passei por uma situação familiar que minha mãe não estava bem de saúde, informei para ele, falei, infelizmente agora minha mãe tá doente, eu vou ter que ficar com ela 100%, de Deus fazendo as coisas, sabe? Sim, Deus fala, né? Deus fala, e eu precisava daquele dinheiro também da rescisão, né, para poder dar sequência com segurança no meu negócio. E aí, uma empresa em que eu trabalhava onde ninguém poderia trabalhar home, ninguém poderia ter acesso fora de casa, ele falou, vai trabalhar de casa lá e vai cuidar da sua mãe. Gostava de você, né? Gostava, porque eu criei uma confiança lá, eu nunca fui uma pessoa que trazia desconfiança, eu comecei lá como auxiliar de escritório e cheguei a ser o diretor do jurídico, em 9 anos, né? Cuidava das coisas pessoais dele. Trabalhei quase 6 meses home. E aí chegou uma hora que o escritório apertou, né? Eu falei assim, olha, ou você me manda embora, eu vou ter que deixar você na mão. Aí ele falou, não, vou fazer o seguinte. Aí eu lembro até hoje, dia 1 de março de 2022. Ele falou, vou te mandar embora, só não me processa. Eu falei, não vou te processar, você vai me mandar embora, fica tranquilo. Aqui, a minha palavra, ela não vai fazer o que a gente chama de curva, né? Porque eu sou uma pessoa honesta.
E aí peguei esse dinheiro, aí a gente, sem poder mexer nesse dinheiro, falei, agora é só o escritório. Foquei no escritório 2022, junto com a Jéssica, e a gente tinha uma carteira de 15 clientes. Cara, foi Deus, porque eu não tenho site, eu não tenho marketing, aí a gente faz um cliente aqui, o outro tem resultado e indica para o outro, né? E aí a gente foi seguindo dessa forma, e por isso que a gente resolveu largar o CLT e entrar para a vida de empreendedor no ramo jurídico. Cara, legal a história, hein? Eu não sabia dessa trajetória do escritório em si. E percebo também no que você falou que teve muita motivação da sua parte. A Jéssica parece que estava meio desconfiada, né? Se ia dar certo ou não, um pouco com medo também, né? De empreender e tudo mais. E acho que você teve ali um peso ali bem grande para que isso aconteça. E também, você comentar que começar com 15 clientes, eu acho ainda mais ousado, não é, Marcelo? Não é algo que, né, que você vai criar ali já um valor fixo ali, né? Uma segurança para você ter por mês. Então, parabéns, cara, pela ousadia. E os 15 clientes são assim. Alguns, você mesmo já era cliente. Eu sou cliente, né? Até hoje é cliente. Eu acho que a gente tem uns 3, já fizemos uns 3 casos e eu tô no quarto agora, Isso. Né? Alguns a gente fazia o parcelado, então eram valores bem pequenos ali para poder ajudar e também ser ajudado. E outros eram créditos futuros ou às vezes nem futuros, o trabalhista mesmo. Eu viro sócio, quando eu tô pelo reclamante, eu viro sócio do cliente. Se ele não ganhar nada, eu não ganho nada. Se ele ganhar, eu ganho 30%. Isso quando é o reclamante, né? Então, eram 15 clientes onde 2, 3 me pagavam ali por mês. Então, por isso. E tem uma frase que eu uso também, né? Tem sempre as vitórias na vida que ninguém faz nada sozinho. Então, na época, eu era a pessoa ali que gostava de arriscar e motivava, incentivava a sociedade a acontecer, e a Jéssica era uma pessoa que trazia segurança técnica, porque ela era uma pessoa muito inteligente, ela é uma pessoa muito inteligente, então ela me dava uma segurança. Poxa, eu vou pegar um cliente complexo, ela vai me dar a segurança, vai entregar, né? Comigo ela vai conseguir entregar. E então um foi fundamental para o outro. Um complemento, né? E é sempre bom ter uma pessoa comercial e uma pessoa técnica, né? Isso é essencial para o negócio. Hoje, Falo lógico. Por experiência. Hoje, ambos são comerciais e ambos são técnicos, porque a gente uniu as forças e foram crescendo nessas duas partes. Você aprendeu com ela e vice-versa, né? Sim. Top demais. Eu me vi bastante aqui no que o Marcos falou, porque lá em 2017 eu tive a mesma decisão. Eu trabalhava numa gráfica no setor contábil e, cara, acordei num dia e falei, eu preciso empreender. E essa decisão de você largar o CLT para você empreender é uma decisão dificílima, porque você troca o certo pelo duvidoso, né? Você perde aquela tal da estabilidade que um CLTista tem. A segurança, né? A segurança das contas, de você ter o salário no final do mês, né? E eu lembro que ficava uma coisa muito forte na minha cabeça, que era assim, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Porque você começa a ter mais obrigações, você começa a ter uma família, você constitui família, você começa a ter filho e vai ficando difícil o processo. Sim. Você fala assim, cara, eu não posso arriscar. Então isso me fala assim, cara, agora que eu sou novo, é o momento de arriscar, de errar se for o caso, de acertar. Então eu me vi bastante nisso porque é uma decisão difícil, né? O Marcos foi mais ousado em arriscar, mas a sócia dele já ficou mais calma. Peraí, vamos ver se é isso mesmo e tudo mais. E outro ponto também que me traz o que o Marcos falou é os sócios se complementarem. Eu acho que isso é essencial para o negócio. Você tem que ter um sócio comercial, um sócio que conhece como chega, um sócio que entende do business, que entende de empreender, e um sócio mais técnico, o sócio que vai entregar realmente naquele começo a sua solução. Porque não adianta também você abrir uma empresa, você conquistar muito cliente e você não entregar o que você se propõe. E aí vira uma bola de neve, porque eu tenho uma frase que é o seguinte: o marketing mais eficiente que existe é um cliente satisfeito. Porque esse cliente ele vai te indicar para um familiar, para um amigo, para outra pessoa, ele vai falar bem de você gratuitamente para outras pessoas, e ele vai acabar te levando outros clientes, só porque você executou aquele trabalho bem feito. Exato. Então acho que isso é muito, muito importante. Continuando nessa parte de empreendedorismo, Dudu sabe que eu sou apaixonado por essa fase.
No começo, a gente sabe que tem muita dificuldade, por mais que você ainda tinha, e eu falo ainda, porque muita gente começa sem até esses 15 clientes que eles já tinham. Tem gente que vai na cara da coragem. Eu mesmo, quando eu saí para abrir um negócio, eu não tinha um cliente. Eu demorei quase 8 meses para conquistar o meu primeiro cliente. Então eu saí da empresa, eu fiz um acordo também com a minha ex-supervisora, ela pagou a rescisão, saquei o fundo de garantia, peguei um valor lá e naquela época, isso foi em 2017, tinha 23, 24 anos, eu via meus amigos, as pessoas do meu círculo social muito embalada, gastando dinheiro com carro novo e tudo mais. E eu peguei esse dinheiro e eu tive a escolha de falar assim, cara, eu vou reinvestir isso no meu negócio, ou eu vou trocar de carro, vou pegar um carro zero e tudo mais. E eu fiquei 8 meses com custo fixo, aluguei uma sala pequena, a gente pagava R$1.000 na sala, eu tinha um outro sócio, esse sócio ficava, ele ainda não, ele trabalhava na mesma empresa que eu, mas ele não tinha saído. A gente fez um acordo para ele ficar, e eu saí para montar, estruturar, e depois que tivesse tudo organizado, ele saía. E eu usei quase todo esse dinheiro para ficar mantendo, para fazer prospecção, para pagar aluguel de escritório, porque no meu segmento você precisa passar uma credibilidade para os caras, né? Então, é uma escolha que eu fiz. Aí a gente conquistou o primeiro cliente e aí foi andando. Então, acho que empreendedorismo é isso, cara. Eu fiquei muito feliz do Marcos ter colocado isso, porque eu me vi nele, eu me vi na ânsia de fazer as coisas acontecer, naquele momento de decisão. E quem opta por empreender, por mais que não aconteça, o negócio não dê certo, você arriscou. E quando você arrisca, você está sujeito ao maravilhoso, extraordinário, as coisas acontecerem. Deixa eu fazer uma nova pergunta, o Marcos. Qual foi a maior dificuldade nesse começo, assim, de abertura de escritório? Cara, a maior dificuldade que a gente enfrentou é que a gente ainda era muito jovem quando a gente decidiu empreender e a gente não era empreendedor, né? Empreendedor no ramo advocatício, um exemplo. Eu sempre tive essa linha de empreender. Eu, quando estava na faculdade, precisava complementar a renda para pagar a faculdade. Eu vendia marmita na academia. Eu vendia doce na faculdade. Eu vendia perfume. Então, eu sempre tive essa linha. Mas eu não era um empreendedor de verdade. Eu era um micro do microempreendedor, né? Apenas para fazer renda extra. Quando a gente ingressou, a gente viu que a gente tinha que ter um CNPJ. E não era um MEI, né? Era uma unidade unipessoal de advogado. A gente viu que a gente precisava de pessoas para poder demandar, porque a estrutura estava crescendo, então a gente precisava de mais mão de obra. A gente viu que a gente tinha que cuidar do financeiro, a gente viu que a gente precisava de um TI. Conforme você vai crescendo, você vai tornando o negócio mais dificultoso. Então, acho que a maior dificuldade é isso, crescer e poder acompanhar o crescimento, porque quando você é empreendedor, você tem que conhecer de finanças, de marketing, de estágio, de pós-venda, de venda. Então, acho que a maior dificuldade é isso, é você crescer e poder abraçar todas as demandas que uma empresa em crescimento precisam. Porque você bate muita cabeça, né? Você erra, você conserta, acha o certo. Até você achar um caminho, você vai batendo cabeça de um lado pro outro até você encontrar a solução. Um exemplo, você é CLT, você não tem imposto para pagar, a não ser o desconto já direto em folha. Já o empreendedor, não. Ele tem que pagar imposto do funcionário, ele tem que pagar imposto do Prolabore, ele tem que pagar imposto da nota fiscal que ele emitiu. Então, é assim, você vai crescendo e vai tendo novos braços para você mesmo como empreendedor poder cuidar até que você contrate alguém. E mesmo que você contrate alguém, você ainda vai ter que conhecer, né? Que é aquele famoso ditado, né? Que a galinha só enche o olho do dono. O olho pode ser também o olho do dono só engorda o gado. Só engorda o gado. Então a gente tem que estar ali presente e ter conhecimento de todas as áreas conforme vai crescendo a empresa. Hoje, por exemplo, a gente tem três pessoas que nos ajudam, né? 2 estágios, 2 estagiárias e um assistente. Então, a gente tem que conhecer sobre a lei do estágio, tem que saber quais benefícios que a gente tem que pagar para o estágio. A gente tem um funcionário CLT, a gente tem que saber quais são os impostos que a gente tem que arrecadar e pagar do funcionário CLT. Então, cada dia, conforme a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo uma dificuldade. Eu acho que é isso. Conforme o empreendedor vai crescendo,
vai ficando mais difícil. Vai ser a dificuldade. Crescer e acompanhar o crescimento de todas as demandas que a empresa Isso é uma das partes mais difíceis mesmo. te pede. De você saber o momento de crescer, de arriscar, de contratar pessoas, de mudar de escritório, é a parte mais legal também do jogo, né? Que é a parte que você tem, ali é a sua mão mesmo, ali que você tem que fazer as coisas acontecerem. E é uma decisão importante, né? Aproveitando isso, Marcos, nesse início da trajetória, qual que foi o maior erro que você cometeu, assim? Tem algum case? O maior erro... No início da carreira ali com o escritório? Acho que o maior erro foi eu não ter começado antes. Maior erro. Porque assim, quando você arrisca, você só tá fadado a não conseguir aquele objetivo, mas você aprende. Então, quanto mais cedo você tentar, mais cedo você vai poder saber se você tá conseguindo o seu objetivo ou se você tem que arrumar o rumo desse objetivo. Porque quando você... Um exemplo, se você chegar à falência... É um objetivo que você vai ter, mas você vai saber que aquele erro pode ser corrigível. A falência é um erro que você pode ser corrigível. Agora, se você não começar, um exemplo, eu fui começar mesmo, de fato, o escritório com 27, 28 anos, hoje eu estou com 32. Talvez se eu tivesse começado lá com 23, 24, talvez eu já, sei lá, estaria num objetivo onde eu busco, é ser milionário. Entende? Então, acho que o maior erro é isso, eu não ter começado antes, ter utilizado tudo que eu tenho de conhecimento e de força de vontade para poder trazer resultado para outros, que é onde eu era CLT. Legal. E aproveitando já isso, né, cometendo os erros, aprendendo, né, o que você pontuou foi que você deveria ter começado antes, e o que fez vocês saltarem de 15 para 400 clientes? O que vocês aprenderam nesse meio tempo? Qual que foi o diferencial ali que vocês conseguiram atingir esse número? Conta um pouco pra gente. Cara, relacionamento. O relacionamento, ele pode ser, um exemplo, eu sou advogado, eu posso me relacionar com um contador, eu posso me relacionar com uma dentista. O relacionamento ele é muito importante na área jurídica porque todo mundo tem um problema para ser resolvido. E quem resolve esse problema? É o advogado. Grande parte é o advogado. Então, o que fez realmente a gente poder pular de 15 para 400 foi o relacionamento. Porque antes da gente ter o escritório, eu me relacionava com pessoas que não tinham problemas para serem resolvidos. Por exemplo, não me relacionava com empresários ou com pessoas que estavam ali empreendendo, mas ainda não tinham uma empresa aberta. Eu me relacionava apenas com colegas. Vou estar numa balada. Eu vou estar só num parque ali bebendo, fazendo alguma coisa. Então eu comecei a me relacionar com mais pessoas. Pessoas que realmente precisavam ter soluções para problemas, que são o quê? Empresários. Né? Então eu acho que é isso. O relacionamento mudou o nosso case aí de 15 para 400 clientes. Top, ou seja, o network é importante, né, Nossa, Marcelinho? muito importante. É o que eu falei dos clientes. Se você acha um advogado, e eu falo por conta própria, porque esses tempos atrás eu tava batendo cabeça para achar um advogado, não foi nem na área empresarial, foi na área civil, né, que eu tenho uma empresa que compra terrenos para construir para vender, e num contrato de compra e venda com os vendedores, deu um imbróglio ali de atraso de financiamento e tudo mais, o advogado da parte dos vendedores meteu uma notificação extrajudicial, e aí foi a hora que eu falei, puta, notificação extrajudicial, um monte de termo lá, e a gente acha muitas vezes que a gente sabe resolver as coisas sozinho, né? Sim. Não, eu negocio, eu vou ligar lá pro cara, eu vou pedir mais prazo, quando na verdade, cara, parece que tem uma regra no jurídico que advogado respeita advogado. Então, quando você coloca um outro advogado da sua parte, você passa a ser mais respeitado pelo lado de lá. Quando você não constitui um advogado, parece que aquele negócio ali, ele tá meio que... A balança tá desproporcional. Exatamente. Então foi a hora que eu falei, cara, preciso achar um advogado, bati cabeça, achei o Dr. Felipe que me ajuda nisso, ele respondeu essa notificação extrajudicial e a partir daí o negócio andou. Eles cederam um pouquinho, nós cedemos um pouquinho, encontramos o caminho e o negócio aconteceu. Mas só aconteceu porque eu consegui, eu tive a consciência depois disso. Falei, cara, não adianta eu ficar ligando pro advogado do cara, tem que ser um especialista, um cara que entende para os dois conversarem e os dois chegarem... a paridade de armas ali, né? Dois técnicos falando sobre assunto, às vezes eles conseguem chegar num consenso. Agora, um técnico num assunto e o outro que não é técnico, não rola.
Então eu acho que é essencial, assim, tanto na parte empresarial quanto na parte do dia a dia mesmo. Você faz um negócio, você faz um seletista, por exemplo, ele está insatisfeito com alguma coisa que a empresa faz, ele precisa fazer um processo trabalhista, por exemplo, então é essencial a profissão. Vamos finalizar empreender e entrar na parte mais técnica? Bora. Eu vou fazer a última pergunta de empreendedorismo, depois a gente vai para essa parte mais técnica. Ô Marcos, eu queria que você deixasse um recado agora para a galera que quer empreender na advocacia. Qual que seria a dica que você daria para esse pessoal que está em casa acompanhando, que já é do direito, mas quer no futuro abrir um escritório? Bom, eu tenho 3 dicas. A primeira, comece, né? Tem que começar com o que você tem hoje, porque se você não começar, você vai ficar para trás. E é o risco do negócio, você tem que começar. Se você não arriscar, não começar, você sempre vai ficar com aquela questão: nossa, será que eu daria certo? Será que eu não daria certo? Essa é a primeira dica. Segunda dica, que tem a ver com um ditado que eu uso muito, que é: ninguém faz nada sozinho. Então, não adianta você achar que você é o Superman. Eu sou advogado, eu vou pegar uma causa aqui, eu vou fazer um divórcio que é 10 mil reais, eu vou pegar esses 10 mil reais, eu prefiro ganhar sozinho. É melhor você ter um sócio, claro. O sócio tem que ser escolhido a dedo, tem que ser a pessoa de confiança, a pessoa que tenha os princípios e os mesmos objetivos que você. Então, segunda dica é essa: você encontrar um sócio para poder trilhar um caminho, dividindo riscos, dividindo vitórias, porque realmente ninguém faz nada sozinho, tá? É melhor ganhar sempre com alguém do que ganhar só uma vez sozinho, tá? E a terceira dica é você persistir, fazer network, persistir, porque todo mundo tem a sua hora, todo mundo. Uns mais rápido e outros, consecutivamente, vai demorar um pouquinho mais, não tem o que fazer, mas todo mundo vai ter a vitória, é só persistir, ato em cima de ato, acordar cedo, bater perna, ato em cima de ato, trabalho, network, não tem como dar errado. Acho que são essas 3 dicas que eu posso deixar para quem está querendo empreender na área do direito, quem está começando agora, tá? Legal, top. Top demais. Então, vamos fazer um giro, né? Faz um giro. Vamos entender agora mais a parte ali do direito mesmo, no dia a dia, né? Para ficar mais interessante. O Marcos falou da trajetória dele, depois trouxe a parte de empreender. E agora a gente vai tirar Eu tenho umas perguntas aqui especiais, polêmicas também, algumas polêmicas, mas vamos lá. Marcos, acho que muitas pessoas têm dúvidas, né? Comuns. Você pode explicar pra gente de forma bem objetiva ali, o que é direito trabalhista, empresarial e civil? Assim, de forma bem... Sim. O direito do trabalho são normas que regem o que o trabalhador tem de direito e o que o trabalhador deve cumprir, tá? Então, basicamente, temos uma relação entre empresa e funcionário. Então, empresa e funcionário, ambos têm direitos e têm regras a seguir. Então, o direito do trabalho é isso. O direito civil ele é muito amplo, ele é um dos direitos mais antigos que a gente tem, só perde para o direito penal. Tá? Então, o direito civil são relações como, por exemplo, o direito de família, direito para você constituir uma empresa. Então, ele é muito amplo. Já o direito empresarial são questões onde uma empresa discute com o fornecedor, empresa discute com o fisco. Então, de maneira bem breve, assim, resumida, é o que eu posso passar. Legal. Solta a sua primeira pergunta aí, Marcelo. Eu quero falar do bendito trabalhista. Ô Marcos, eu tenho uma dúvida como empresário, porque assim, a CLT, ela não é uma coisa, é uma coisa de 40 anos atrás, né? 40 ou é mais? Não me recordo. A gente teve um tema, inclusive, falando sobre CLT, né? De reforma e tudo mais, 6x1. Mas assim, a CLT, o que eu aprendi na prática é que a CLT tem alguns temas que ela não é definitiva. Ela deixa margens para julgamentos tanto do empregador quanto do empregado. E uma coisa que eu percebi nesses anos no trabalhista é que o empregador sempre vai ter alguma coisa que ele deixou passar. É muito raro, pelo menos nas empresas que eu já trabalhei, que eu participei, do empregador fazer tudo aquilo que demanda a CLT. Às vezes ele esquece de passar uma coisinha, o advogado também da parte do funcionário acha alguma brecha, e tem os famosos acordos, né? Eu acho que
tem muito acordo. Eu participei recentemente de um processo trabalhista que minha empresa tomou, e o juiz ali na hora, a gente abriu a chamada, todo mundo, advogado e tudo mais, e o juiz leu a causa, viu que o valor que o advogado colocou em cima da empresa era um valor inflacionável, que não fazia sentido, e já de cara logo falou, ó, antes da gente avançar, vocês não querem fazer um acordo, sugerem um valor aqui, sugerem um valor ali e tudo mais. É uma visão distorcida que eu tenho, que sempre vai pender pro lado do trabalhador e o empresário ele vai ser sempre prejudicado, ou existem casos em que o empresário, a empresa, ela realmente tem razão no final das contas? O que acontece? No Brasil, o direito era para ser algo certo, líquido e certo, né? Entretanto, no direito tudo depende. Então, cada caso é um caso. Eu tenho um ditado que diz que no direito 1 mais 1 nem sempre vai ser 2. Depende. Às vezes a pessoa senta na minha mesa, o empregador ou o empregado, doutor, aqui eu tenho direito a isso, aqui a CLT ela fala isso. Falo, não, depende. Depende. Às vezes o magistrado que vai julgar a sua ação, ele não tem essa interpretação. Porque, além da CLT, a gente tem as convenções coletivas, a gente tem as normas como NRs. Então a gente tem um direito muito amplo que deixam essas margens para interpretações. A gente tem jurisprudência. Então, às vezes a gente vai discutir, um exemplo, você vai pegar a sua empresa lá e tem um direito aqui à insalubridade e vão ter casos onde o magistrado vai julgar procedente a insalubridade e vão ter casos idênticos onde o magistrado de outra vara vai entender que não tem insalubridade, né? Então, a margem da interpretação no direito, ele não quer dizer que sempre vai ter a empresa, o empregador como malvadão, né? E o empregado como bonzinho. O que a gente diz é que na justiça do trabalho sempre tem a balança da hipossuficiência, que é o quê? O empregador ele tem mais força para poder se defender, logo o empregado na balança ele tem menos força para se defender. Então, tudo depende. Não tem essa... o empregador sempre é a pessoa que vai estar mais prejudicada porque o empregado na balança da hipossuficiência aqui é o coitadinho. Cada caso é um caso. Nesse caso, tinha a ver com insalubridade, porque a nossa equipe ela estava num cliente, eles adentraram uma câmara fria, mas foi coisa de 5 minutos, só para ele ler um patrimônio ali, e o advogado falou que ele tinha que receber um adicional de insalubridade, e foi essa a justificativa que ele entrou. O nosso advogado argumentou lá, não vou entrar nem no que foi argumentado, até porque eu não entendo, mas tinha agora me fugiu o termo. Tinha que fazer uma análise... Que é uma perícia técnica. Exatamente. Só que essa perícia técnica, quem tem que pagar era o empregador. Então a gente teria que pagar essa tal dessa perícia para verificar realmente se era um local insalubre. Era um local insalubre. E depois disso que teria a decisão. Então o meu advogado me aconselhou, cara, você vai ter que desembolsar um dinheiro para pagar... Provavelmente o que você disse, o juiz ele pode entender que era insalubre e você tem um custo maior. Então fecha um acordo, sugere um valor. A gente sugeriu um valor, ele revidou 3, 4 vezes e fechou o acordo. Mas isso me causou estranheza porque eu falei, cara, o juiz, ele tem o que você disse, essa forma dele interpretar de um lado ou para o outro, e a gente já tem, que nem você disse, que tem um pouquinho mais de interpretação para o empregador, foi uma guerra que a gente não quis pagar, por mais que a gente entendia que não tinha um adicional de insalubridade. Que às vezes tem o princípio da conciliação, que é o que o juiz ele tenta fazer logo na primeira audiência ou no primeiro contato, porque às vezes a audiência é una, então ele tenta aproximar as partes para poder fazer um acordo. Às vezes ele nem leu ali, mas ele queria fazer o quê? Aproximar as partes para fazer uma conciliação, que é o primeiro princípio, para encerrar logo esse processo. Né? Então, às vezes, dependendo do valor, compensa. Às vezes não, às vezes a empresa paga para ver, mas aí o que acontece? O direito do trabalho é tão amplo, ele é tão abrangente que se o empregador ele não tiver um jurídico preventivo, ele acaba perdendo. Às vezes o local não é insalubre, mas ele não tem os documentos que são necessários para comprovar anualmente que aquele local de trabalho ou a função não é insalubre, como por exemplo o PGR, o LTCAT, né? O PPP, são documentos onde todas as empresas com risco acima de 2 têm que ter anualmente ali atualizado.
E se a empresa não tem esses documentos, eles são como se fosse um laudo particular para atestar a condição do local de trabalho e da função exercida. Se o profissional, se a empresa não tem isso, ela não tem defesa. Ela não tem defesa, ela vai ficar à mercê de quem? Do perito. Exato. Entende? Aí aquilo, 50% de risco, 50%. Eu sempre deixo bem claro pro cliente. Pode ter sido que o seu advogado comentou com você, olha, aqui você tem um risco. Já que você tem um risco de pagar essa perícia, você não quer conciliar? É isso aí. Até porque a hora que o juiz leu a notificação, falou a causa, ele falou assim, cara, ele fez um cálculo ali, acho que do tempo de trabalho, falou assim, ó, isso aí que vocês estão pedindo não tem sentido, vamos chegar num acordo? Foi desse jeito. Aí meu advogado, eu pago tanto. Aí ele, não, tanto não, tanto. Aí, virou leilão? É tipo leilão. É isso, não é isso. A conciliação é isso. A gente tenta aproximar. Aí paga em 10, não 10, não 6. Aí fechou um acordo lá, o advogado, Marcelo, aceita? Fechou, acabou e vambora. Cara, eu acho que nesses casos aí de entrar num consenso ali, né, entender fazer um acordo, eu acho que é melhor para ambas as partes, né? Tudo depende do caso. No direito, era para ser o direito era para ser uma exata, corrigindo o que eu falei lá atrás, né? Era para ser uma ciência exata, mas no Brasil não. Tem muita interpretação, né? Quando você fala no Brasil não, em outros países é diferente? Lógico. O direito americano tá ali na norma, é aquilo, ponto e acabou. Não tem direito à interpretação, a tese, interpretação divergente da tese. Um exemplo que eu posso dar aqui no Brasil, né? Com a reforma antes da reforma trabalhista, a contribuição sindical assistencial, ela era obrigatória. Teve uma ADIM, após a reforma, teve uma ADIM, que é uma discussão no STF para dizer se aquilo é ou não é constitucional, dizendo que a partir da reforma as contribuições sindicais e assistenciais seriam facultativas e essa faculdade dependeria do empregado. O empregado que ia ter que fazer uma carta dizendo, olha, eu autorizo o desconto porque eu sou afiliado a tal de sindicato. Ok. Mudou o governo, né? Claro, pró-sindicato. Eles rejulgaram essa ADIM, né? Que o próprio STF já tinha dado isso. O STF de novo foi lá e modificou. Olha, essa faculdade não é mais o que eu disse há 2 anos atrás. Agora essa faculdade é o seguinte: de acordo com a assembleia do sindicato, após a data que teve o encerramento da assembleia, o próprio sindicato vai dar um prazo para o empregado fazer uma carta a punho dizendo que ele não aceita o desconto. Ou seja, isso são interpretações que modificam com o tempo que não poderiam acontecer, entendeu? São as relativizações do que deveria ser líquido e exato, certo? Olha, já decidiu que é isso, ponto e acabou. Vamos seguir isso até ter uma reforma da norma, tá? Mas aqui no Brasil não acontece. Lá nos Estados Unidos, não. Mexeu no artigo 5º lá dos Estados Unidos, meu amigo, cadeia. Entendeu? Por isso que o Harvey Specter não perde um caso. Ganha todos. É mais fácil, né, o direito lá, né? Ele é menos amplo. Aqui não. Cada matéria tem um exemplo, para quem mexe com tributário, a cada 2 horas tem uma nova norma. O direito tributário entende? O cara tem que ser maluco, cara. Porque muita regrinha, nossa, é difícil. Cara. Então, no direito, infelizmente, aqui no Brasil é o que acontece. Já nos Estados Unidos, ele é exato, é o mais exatas mesmo, né? O que eu vejo muito na própria televisão, né? São essas causas de criminal, né? Que, em liberdade, responde em liberdade, é um caso de baita repercussão. E aí a gente fica meio indignado, né? Com algumas coisas que acontecem. Eu sou leigo no assunto, né? Mas a gente acha que é muita injustiça, né? E aí a gente tenta entender o porquê. Por que essa pessoa não tá presa? Por que ela reinterpretação, né? Reinterpretação da norma que deveria ser exata. Vou dar um exemplo. Não só aqui, eu sou neutro, né, em política, mas usando como analogia, um exemplo, o foro privilegiado. O foro privilegiado ele só pode ser utilizado com parlamentar, para quem é parlamentar. O pessoal que cometeu lá o crime de depredação no 8 de janeiro. Não tem foro parlamentar. Tiveram uma reinterpretação para poder julgar aquele pessoal no STF. Então você entende que no Brasil
tem essa... Doutor Alexandre de Moraes, mexendo os pãozinhos. Um abraço para ele, viu? Ô Marcos, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui também, continuando esse assunto de direito trabalhista. Com a reforma trabalhista, houve uma mudança, porque antigamente me parece, aí você me corrige se eu estiver errado, que qualquer pessoa poderia processar uma empresa, por exemplo, e meio que não teria desembolso de dinheiro para aquela causa, não teria que pagar o advogado caso perdesse, por exemplo. Acho que depois da reforma trabalhista criou uma regra que até um valor X de salário que ela recebe, ela continua com esse direito, mas quem tem um valor maior, ela tem que custear a causa dela até a decisão do juiz. É isso mesmo? Funciona o seguinte, a gente está falando de honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência nada mais são do que os honorários que a parte que perde paga ao advogado da parte que venceu. Qual foi a modificação da CLT neste sentido? O empregado, quando ele ingressava com a ação, e ele era sucumbente em 2 pedidos, né? Pedidos pequenos dentro dos demais pedidos, ele não era sucumbente. Com a reforma, né? A partir do momento que ele fez 10 pedidos, ele foi sucumbente em 2, o juiz agora passa a dizer que ele tem que pagar a sucumbência sobre o valor desses 2 pedidos, né? Aí o que acontece? Antigamente não existia isso. Então, para poder pagar essa sucumbência, a gente tem que contar também que ele deve ser condenado ao não benefício da justiça gratuita. Toda ação, quando a gente ingressa como reclamante, pelo reclamante, a gente pede a justiça gratuita. Então a gente faz as provas dentro dos requisitos da justiça gratuita. O juiz deferiu, a gente não tem esses honorários de sucumbência se a gente for sucumbente em algum pedido. Agora, o juiz não deferiu a justiça gratuita, né? E a gente foi sucumbente em um pedido só, o empregado vai ter que pagar. Tá. Né? Aí, voltando naquele assunto da reinterpretação. Teve uma reinterpretação da norma. No começo da reforma, quando mesmo tendo a justiça gratuita deferida, se você fosse sucumbente em 2 pedidos, você tinha que arcar com aquele custo ao advogado que venceu você naquela causa. Posteriormente, com a reinterpretação da norma, né, que é o que eles fazem aqui no Brasil, passou-se a dizer, tem a justiça gratuita, é inconstitucional dizer que você é obrigado a pagar esses valores onde você foi sucumbente. Então, o que o juiz normalmente tem feito? Você tem a justiça gratuita, foi sucumbente em 2 pedidos de todos os pedidos que você fez e não tem condições de pagar, então vai ficar suspensa a sua obrigação de pagar aquela sucumbência pelos próximos 2 anos e ela pode ser modificada se o advogado provar que você realmente tem condições, que sua condição modificou, né? Agora, se você não tem a justiça gratuita hoje em dia, foi sucumbente em um pedido, você vai pagar. Então funciona assim. Antigamente não tinha isso. Se você tivesse a justiça gratuita, você não ia pagar. Ah, perdi todos os pedidos. Tem a justiça gratuita? Não vai pagar. Agora tem a justiça gratuita. Depois da reforma, teve a justiça gratuita, mas foi sucumbente em 2 pedidos, ia pagar. Posteriormente à reforma e com a reinterpretação da norma, decidiu-se que era inconstitucional. Então, tem a justiça gratuita, foi sucumbente, o juiz ele vai deixar suspensa a obrigação dessa sucumbência até que se prove que sua condição modificou. Então ficou assim. Porque isso foi uma das coisas que mais me irritava. Porque o funcionário, ele meio que podia colocar a empresa no pau, que é o termo técnico, e se ele perdesse, ele simplesmente perdeu. Ele não tem que desembolsar R$1 do advogado. E a empresa tem que pagar o que tem que pagar. Então isso era uma coisa que não entrava na minha cabeça, assim. Pô, eu não acho errado o funcionário se sentir lesado pela empresa, ele acionar a empresa trabalhista. Sim. Não tem problema nenhum, mas com uma razão. E aí entra até num outro ponto, que eu ia perguntar para você se isso pode ou não. A gente encontrou um escritório de advocacia que ele até utilizou, o meu advogado utilizou até um termo, que ele tinha acesso às rescisões e ele entrava em contato com os trabalhadores para ser desligado, para falar assim, você não tem nada para processar essa empresa aqui, não? Os bancários, o próprio banco vende a lista, o pessoal vende a lista para escritórios, isso chama advocacia predatória, né? E é ilícito. É ilícito, exatamente. Né? É uma advocacia predatória que eu não concordo, e eles fazem isso. Só que antigamente era telecena.
Infelizmente, eles entravam com essas ações, como não tinha prejuízo nenhum, não tinha eminência de prejuízo nenhuma, ele entrava. Às vezes o cara nem trabalhou. Nem trabalhou, o cara trabalhou um dia, falou que trabalhou 3 meses. Não tem nenhum risco de perder dinheiro. Então era o melhor negócio da vida, a telecena. Com a modificação da CLT, logo de cara, no primeiro ano, as demandas trabalhistas, elas foram enxugadas em 85%. Entendeu? Só que aí o que acontece? Quem perde com esse enxugamento das demandas trabalhistas? O próprio judiciário, que ele é um órgão arrecadatório. Ele é um sócio ali do negócio. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que fazer o que eu falei para vocês, uma reinterpretação desses honorários de sucumbência, da necessidade, da inconstitucionalidade de quem tinha justiça gratuita pagar esses honorários, para poder dar uma balança aí, porque o judiciário perde. 85% das demandas a menos é um valor muito alto de custas que o judiciário vai deixar de arrecadar, de honorário, assim, de uma série de coisas. Então, é isso. Mexeu no bolso, esquece. Se eu não tenho certeza que eu vou ganhar, se eu não tenho uma ação realmente válida, eu não vou arriscar pagar o honorário do outro advogado. É mais ou menos isso que aconteceu. Antigamente era muito livre, agora deu essa equilibrada. Que eu até acho justo. Acho que nem justiça gratuita e nem o funcionário que se lasque. Eu acho que achar esse meio termo, acho que seria o mais justo, né? Sim. E Marcos, falando um pouco do direito do cidadão, para quem é leigo assim mesmo, né? Tem alguma coisa que deveria ser dito, né? Pra gente saber sobre direito e deveres. Eu, por exemplo, né? Eu te acionei ali basicamente há uns 5 anos atrás, que a gente começou a primeira causa, né? Eu não tinha contato com advogado, nunca tive problema, e a partir dali você foi me explicando, né, na primeira causa como deveria ser e tudo mais. Tem alguma coisa, assim, que a pessoa deveria ligar um alerta, igual a gente comentou no começo do episódio, que é importante ter um advogado do lado, né? Tem alguma coisa, uma dica que você daria para as pessoas ter conscientização? Sim. Bem, como o nosso mundo, ele é voltado para negócios, todo mundo faz negócios, acho que o cidadão ele tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer um negócio. O sonho da casa própria, eu vou usar como analogia aqui. E aí a pessoa senta lá na mesa do vendedor, ele vai te vender um sonho, vai falar que tudo vai acontecer da forma que você quer e você assina sem ler o contrato. Ou muitas das vezes você vai assinar o contrato lendo, mas sem entender. Aí entra a figura do advogado, né? Em vez de você assinar mesmo lendo sem conhecimento, ou você assinar sem ler, contrate um advogado, porque você está fazendo um negócio onde pode mudar a sua vida, para o bem ou para o mal. Entende? Então, acho que a maior dica que eu posso dar para o cidadão é essa. Vai fazer um negócio, contrata um advogado. Mas o advogado vai me cobrar aqui R$1.500 para ler um contrato? É aquele ditado, né? O barato sai caro. Se você acha que R$1.500 é muito para ter análise e ciência de um contrato, e depois você tem a instrução se aquilo está valendo a pena ou não, depois vai sair muito mais caro, né? Seja para contratar um advogado para desfazer o negócio jurídico, seja para contratar um advogado para ressarcir os danos materiais ou morais que você vai ter, né? Ou seja, até para você fazer um bom negócio, porque um advogado especialista em direito civil, direito de contratos, ele vai te falar, olha, esse contrato aqui, ele tá maculado, ele tem alguns vícios que se você pedir para ele tirar, vai ficar bom, né? A gente vê como despesa e não é despesa. Você está fazendo um investimento para você não ter outro... E também ver a proporção, né? Igual, às vezes está assinando um contrato com valor, né, sei lá, 30 vezes maior do que o advogado vai cobrar, só para fazer análise, e a pessoa quer economizar no advogado, né? Assina o contrato ali sem consciência, às vezes pode tomar um prejuízo enorme lá na frente, e é como você falou, o barato sai caro, né? Muito maior. Vamos usar a analogia aqui ainda do sonho da casa própria, né? Você tá fazendo investimento aí de R$300 mil, e os R$300 mil, se for financiado, vai virar aí quase 900 mil. Poxa, você vai deixar de pagar R$1.500 para um advogado analisar aquele contrato? E, Marcos, acontece muito isso hoje ainda, né? Muito, muito. Só que depois do meu escritório vem a pessoa, olha, doutor, eu quero desfazer esse negócio, porque quando me venderam, me falaram isso. Doutor, quando me venderam, falaram que a parcela ia ser só isso. Mas ela vem no... Aí quando vem as chaves, tem que pagar 30 mil na chave. Ela vem no distrato, no caso, né? Aí eu tenho que fazer o distrato, o desfazimento do negócio jurídico, às vezes, por culpa
por culpa da empreendedora ali que tá vendendo o imóvel, né? Porque tem cláusulas nulas, ou às vezes porque realmente a pessoa não conseguiu pagar. Era um bom contrato, mas a pessoa não conseguiu pagar, e aí eu tô desfazendo o negócio de uma forma justa, porque dependendo do contrato, eles colocam uma cláusula leonina que é 50% de deságio, né? Quando na verdade tem julgados onde permite que seja devolvido até 90% do valor, corrigido com juros. Às vezes saiu elas por elas. Eu acho que a gente tem um case, né? O do terreno, né? Que você atuou comigo, e eu liguei, né, no empreendimento, já havia pago algumas parcelas, e eu falei, eu quero fazer o distrato, porque não compensa mais pra mim e tudo mais, não lembro o motivo, mas eu não queria mais ficar com o terreno. E eu tinha um sócio que eu comprei junto com ele, e aí eu falei, ó, vou acionar um advogado, né, pra fazer esse distrato, porque eu não tô conseguindo fazer o cancelamento e ter o reembolso do que eu tenho direito. Ela deu risada na minha cara no telefone, eu lembro muito bem. Sim. Ela falou, pode ligar pro advogado, você não vai conseguir nada. Eu falei, não, então tá bom, então, beleza. Aí acionei o Marcos, falei, Marcos, assim, toca aí, eu não entendo nada, né, de direito e tudo mais, a gente conseguiu ter êxito, né? Eu acho que a gente conseguiu 90% do valor que eu paguei, basicamente isso. E, cara, fluiu super rápido, acho que foi 1 ano, mais ou menos, né? Não lembro. Rapidinho. Foi rapidinho. E consegui, né, o sucesso ali, encerrei o contrato, tudo certo. Então, acho que é um meio que a galera às vezes não pensa, né, em fazer. Mas eu aprendi hoje a fazer a leitura do contrato antes de assinar, né? Depois de muita porrada. E essas incorporadoras e construtoras, quando principalmente vende o imóvel na planta, ela fala assim, o imóvel ele custa 300, você tem que dar 30% de entrada, vamos colocar 100 mil. Aí, você vai pagar aqui uma parcela mensal, uma parcela anual. Só que o saldo devedor, ele tá gerando juros pelo INCC muitas vezes. Sim. Então, os 100 que ela falou, os 300 da dívida total e os 100 da construtora, quando ela vai pegar as chaves, esse valor tá corrigido. Então, o valor do financiamento dela aumenta. É exatamente isso. Entendeu? E aí ela vai fazer um financiamento. E aí uma coisa que eu aprendi também, que é, por exemplo, eu tenho um score hoje, eu tenho um comprovante bancário para fazer um financiamento dos 300 hoje, mas a chave vai me ser entregue daqui 2 anos. Se quando a chave for entregue, eu por algum motivo perdi o serviço ou o meu Serasa prejudicou e eu não consegui pegar o financiamento, você fica com a dívida no seu lombo. Exato. Então, as pessoas quando vão comprar imóveis na planta também, elas não têm essa noção e esse auxílio de um advogado para falar, esse não é o valor, você vai ter uma correção, a correção é de X%, no final vai ficar tanto. É a consciência que um advogado, nesses casos, vai trazer para ele. E o barato sai caro. Esses 1.500 que ele falou, pode se transformar numa dívida altíssima que você não vai ter mais condição de pagar. E pode impactar diretamente na sua vida, né? Diretamente. Eu vou fazer uma pergunta. Eu faço sempre pergunta, Marcos, mas, né, pro leigo entender, né? Perguntas mais simples e menos técnica, né? E aí a gente divide aqui com o Marcelo. Cara, tem alguma bobagem no meio jurídico que você já ouviu alguém falar? Várias, todos os dias. Todos os dias. Tem algum case que você lembra, assim? Não, assim, algumas algumas dão direito às pessoas que são bem engraçadas e outras que não. Às vezes a pessoa trabalhou um dia, doutor. Trabalhei um dia, a pessoa não me pagou. Eu quero entrar com ação trabalhista. Gente, trabalhou um dia. Não tem o que fazer. Isso é uma bobagem. Lógico que é uma bobagem. Ou às vezes já sentou lá na minha mesa, lá no escritório, falou, doutor, fulano de tal era minha amiga e acabou pegando meu namorado. Quero entrar com ação contra ela. Olha, até cabe um dano moral. Mas aqui, você quer pagar por essa humilhação? O advogado, ele tem que ser muito... Ele tem que ser muito justo. Eu falo, você quer pagar por essa humilhação? Às vezes não vai compensar. O magistrado, às vezes, vai ser um homem, vai pegar e falar assim, amiga, não teve aqui. Não teve esse dano moral. Até porque os magistrados, eles não têm uma vida comum como a gente, né? Uma pessoa que vive assim mesmo, pegar ônibus, pegar trem, né? Pegar Uber, ou simplesmente você comer um prato feito. Não, o magistrado não tem. Então, como que ele vai julgar aquele dano moral? Ou às vezes o magistrado nunca foi traído. Como que ele vai julgar? O dano moral é algo intrínseco, que só a pessoa pode dizer o que ela suportou. Aí eu, como um bom advogado, que eu não gosto de levar dinheiro de ninguém, eu falo, não compensa. Né? Então já teve, mas também já teve caso onde realmente apareceu essa semana. Ô doutor, tô te ligando aqui, eu tô pagando pensão alimentícia já faz 7 meses, e aí fez a ação de investigação de paternidade, eu não sou pai, mas eu tô pagando pensão ainda. E aí, o que eu faço?
Fala, meu amigo, você tem que contratar o escritório, a gente vai ter que entrar com uma ação para poder dizer que você tem que parar de pagar pensão, porque a empresa está cumprindo a ordem judicial. Você entende? Ele achou que só porque deu negativo o exame, automaticamente vai parar. Encerra no próximo dia, para e já puxando o gancho. Né? Deixa eu só falar de uma frase que você falou de bobagem. Eu queria saber se essa frase ela é bobagem ou não. Que eu já ouvi muito, que é contratos foram feitos para serem quebrados. Essa frase é uma bobagem ou tem coerência? No mundo artístico faz sentido essa frase. Porém, no mundo empresarial, né, ela traz riscos. Um exemplo, vou usar aqui um exemplo claro. Os grandes artistas que a gente estava conversando antes de iniciar aqui, ou jogadores, eles realizam contratos ali de acordo com a necessidade deles. Às vezes estão passando fome, são ninguém, não tem nada, então eles vão aceitar qualquer coisa. Passado o sucesso, né, chegado ao sucesso, para ele vai compensar, quebrar a cláusula. Ele vai ter dinheiro suficiente para poder guerrear a luta no judiciário e ainda continuar ganhando dinheiro com um novo contrato. Entende? Então, depende muito. Se for um exemplo aqui no mundo imobiliário, tem que tomar muito cuidado. O contrato foi feito para ser quebrado. No mundo imobiliário, o risco é alto. Você vai ter uma penalização grande. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tô com um aluguel aqui. Eu mexo com alguns aluguéis da região ali do quilômetro 18. Aí meu cliente me ligou, tô com um aluguel aqui de 20 mil reais, tô 13 anos, não tô conseguindo pagar. E aí, se eu ficar sem pagar aí, ficar uns 3, 4 meses, o que você acha que dá? Você vai acumular uma dívida alta e você vai receber ação de despejo. Ponto, acabou, você vai ser escorraçado de lá. E aí, você quer pagar por isso? E se for num financiamento, ele corre risco do imóvel pro leilão, né? Isso, aí um exemplo, aí é caso a caso, né? Um exemplo, tô aqui pagando o imóvel que eu financiei e não tô conseguindo pagar. E se eu parar de pagar, o que eu faço? Primeira coisa, me contrata, né? Porque a gente faz um pedido liminar para suspender os pagamentos, suspender a possibilidade do nome dela ser escrito no Serasa e a gente guerrear. Agora, a pessoa ficou 6, 7 meses sem pagar e me procurou, fica mais complexo. É difícil. Se a empresa já entrou com a ação, eu vou ter que te defender. Se a empresa não entrou com a ação, aí eu posso ainda fazer esses pedidos. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É melhor antecipar sempre, né? Não dá pra jogar no Google, igual médico, não dá pra jogar sintoma que eu tenho. Você tem que a pessoa tá analisar o caso, né? Exatamente. Doutor, eu vi aqui na IA que tá falando isso. Então vai lá e contrata a IA, porque você tá me perguntando. O doutor não, o doutor ama a IA. Já sabe que eu sou amigo dele pessoal, se ele me fala isso, eu dou uma lapada nele. É bem isso mesmo. Eu ando com o ChatGPT do lado, mas não pra fazer essas perguntas, né? Marcos, você tinha falado de pensão alimentícia, né? Ali você deu um exemplo, e aí eu já ia puxar o gancho, mas o Marcelo me cortou, como sempre, né? Desculpa. Então, é brincadeira. Eu vou fazer a pergunta, né? Você acha que deveria existir um teto pro valor da pensão alimentícia? Na verdade, o que acontece? Cada caso tem que ser analisado de forma individual, tá? E aí a gente entra nas comprovações que a gente deve fazer para imaginar um teto. Um exemplo, eu não posso comparar o filho de uma pessoa que está na escola particular e o outro que não está. Lógico que ele tem uma necessidade diferente, né? Eu não posso comparar um pai que é empresário e um pai que é eletricista, seletista. São possibilidades diferentes. Então, o que eu quero chegar? Para a gente poder chegar num teto individual para cada caso, a gente tem que avaliar a necessidade da criança e possibilidade do pai, tá? Se a gente não analisar isso, a gente não consegue chegar a um teto, tá? Porque pensa, vou fazer uma análise aqui bem superficial, mas que vai ser bem válida. O filho do Neymar. O filho do Neymar deve ter um convênio legal, deve ter uma escola legal. Então, eu não posso dizer que aquela criança tem uma necessidade ali, né? E eu também não posso deixar de considerar a possibilidade do pai. Entende? Então, eu somando isso, eu consigo ter um teto. Agora, eu não posso querer comparar, pegar uma criança que não está na escola particular, que não tem no convênio, dizer que ela tem uma necessidade igual a da criança do filho do Neymar, tá? Então, você vai analisar justamente pela condição do pai, né? Necessidade da criança, possibilidade do pai ou da mãe, porque a mãe também pode pagar pensão, tá? Então, a gente sempre tem que avaliar, para ter um teto, cada caso tem um teto.
Tá? Cada caso tem que ser analisado de forma individual, analisando necessidade da criança e possibilidade de quem vai alimentar, que é o pai ou a mãe, ou o avô, a avó, tá? Então, não dá pra gente estipular um teto para, assim, geral. Não tem como, porque cada criança tem uma necessidade. Porque é bem complexo, né? Você perguntar assim, em relação a deveria uma criança ter uma necessidade de até 20k por mês e não devendo passar disso porque excede do que uma criança precisa no seu dia a dia. Mas eu vejo muita polêmica justamente em jogadores de futebol, que eles ganham valores, né, exorbitantes, e aí acho que a mãe ali pede uma revisão justamente pela condição do pai, e aí a pergunta foi até voltada mais para isso, né, numa situação que o pai ali da criança recebe um valor muito alto, né, e aí vamos supor, o cara recebe 3 milhões de reais por mês, e às vezes paga uma pensão de 20 mil reais. Então, mas o que acontece? Vai do advogado do pai, que é jogador de futebol, demonstrar que a necessidade da criança não é 20 mil reais. Entende? Entretanto, se ele não fizer isso, a necessidade da criança é presumida. O que é presumida? Ela já é estimada. Entende? Então, a partir do momento que o advogado do pai ou da mãe que está ali brigando para poder pagar o menor valor possível de pensão, que ele não está de acordo, ele tem que provar a necessidade da criança. Um exemplo, como a criança está na escola particular, qual que é o valor da escola particular? A criança ela tem convênio, qual que é o valor do convênio? A criança mora em qual bairro, qual cidade, qual que é o valor do aluguel? Entende? E não que vai pagar o aluguel, mas a gente faz uma divisão ali lógica. Entende? Então cada caso é um caso, não tem como eu fazer um teto geral, porque cada criança tem uma vida. E quando a gente vai pagar pensão, qual o instituto para a gente fazer a necessidade e possibilidade? A criança ela já tem uma vida ali. O maior interessado é a criança, não é o pai ou a mãe. A criança ela já tem uma vida. Então, de acordo com aquela vida, quais são os gastos dela? Qual é a necessidade dela? Eu não posso rebaixar a necessidade e a vida da criança para poder beneficiar o pai ou a mãe que vai pagar a pensão. Entende? Então, o maior interessado é a criança. Se a criança, um exemplo, eu já tive cliente onde a mãe não pagava escola, a criança estava jogada, não tinha nenhum benefício para a criança, logo a necessidade da criança é menor. Logo a pensão vai ser menor também, tá? Então a gente tem que fazer análise desses dois institutos aí, que os requisitos, necessidade e possibilidade. Legal. E trazendo mais uma pergunta, se é perguntar, não, manda bala. A questão do pai biológico, ele deve pagar pensão mesmo com a paternidade socioafetiva? Que eu tava ouvindo muito falar dessa questão eu ia entrar nisso aí mesmo. Da pensão socioafetiva. E vamos supor, tem uma pensão lá que o pai biológico já paga todos os meses, determinado ali em comum acordo, não sei como. E aí entra o padrasto, né? E ali no relacionamento eu não entendi muito bem como que funciona essa pensão socioafetiva. Os dois devem pagar? Funciona assim. Primeiro, você tem que provar a paternidade socioafetiva. Seja ela por registro, porque hoje dá para você fazer o registro da paternidade socioafetiva e mesmo assim ter uma paternidade biológica, tá? Ou também você fazer prova e pedir isso judicialmente. Eu não tenho aqui formalmente registrado na certidão da criança que eu tenho um pai afetivo, mas ele sempre foi. Aí tem que fazer a prova primeiro da paternidade socioafetiva, para depois a paternidade socioafetiva poder arcar com algum custo. Agora, não tem como ter duas pensões. Tem dois como. pais. Tá. Eventualmente, como nada no direito é exato, né? 1 mais 1 nem sempre é 2. Pode acontecer. Pode acontecer sim. Você teve algum caso que você recebeu de pensão socioafetiva? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Porém... Porque foi um assunto que foi em alta, né? Em alta. Se falou muito aí nos últimos dias, né? Em alta porque, assim, são perguntas que são feitas na internet, jogadas, mas não tem julgado ainda nesse sentido, né? Agora, tem julgado no sentido que a paternidade socioafetiva, sim, é passível de pagar a pensão. E não que as duas paternidades vão pagar. Ficar junto. Porque aí não faz sentido, né? Eu não sabia disso. Interessante, porque a pensão alimentícia, ela é um auxílio para o custeio da vida, e não o custeio 100% da vida. O que eu ia perguntar era muito nesse sentido também da pensão socioafetiva, mas é que no mundo de hoje tem muito essa questão também de união estável, né? Sim. De você, ou quando namora, ou quando mora junto, porque antigamente ia morar junto, tinha que casar.
pai da menina ali meio que fala, não, só vai sair de casa pra pagar. Hoje em dia, você pode morar junto sem casar, você pode namorar e tudo mais. E eu queria saber de você, assim, o que configura uma união estável, primeiramente, e o que a gente precisa... os certos cuidados que as pessoas têm que fazer nesse momento. Você tem que fazer um contrato de união estável, se não... Bom, a união estável, ela se configura pela divulgação do estado. Se você começa a divulgar para as pessoas, olha, essa aqui é minha cônjuge, essa aqui é minha esposa. Aí você coloca lá no Facebook ou no Instagram, casado, já vai configurar, que é a divulgação. O simples fato de você morar junto não configura, porque existe união estável sem realmente as pessoas estarem morando junto. Então o fator principal é a divulgação do seu estado civil, né, para configurar. Agora, a pessoa, eu quero materializar aqui a união estável. Então, casa. É a mesma coisa. Vai lá no cartório e casa. Mas existe contrato de união estável que pode fazer? É a mesma coisa que o casamento no civil, no cartório. É a mesma coisa, tá? Só mudaram o nome pro cartório arrecadar mais dinheiro, mas é a mesma coisa. Os mesmos efeitos. Comunhão, parcial, se você não fizer a comunhão, porque assim, o pacto antinupcial é uma coisa, o casamento ou a união estável é outra. Se você vai lá e faz, quero fazer um registro da união estável, você não faz o pacto antinúpcias, logo você vai estar regido pela comunhão parcial, tá? Quando não tem o pacto à parte realizado, entende-se que é a comunhão parcial. Então tem esse risco. Não, bonitinho, vou fazer aqui união estável. Minha namorada queria tanto para dizer que a gente mora junto. E aí você não faz o pacto antinupcial. Meio. Meio a meio, meu amigo. Meio a meio. Tá? Cuidado. Antes de assinar, pense. Pensa bem. Tem mais alguma pergunta, Marcelinho? Tenho. Manda. Tenho. Enquanto você pensa aí, Marcos, a gente tá seguindo já para as partes finais, tá? Cara, eu queria saber assim, se você tem alguma dica para quem quer entender, né? Melhor os seus direitos sem precisar de um advogado. Algo que, né, que a gente tenha que ter consciência ali mesmo, sem precisar acionar um advogado mesmo para se defender, não sei, no seu dia a dia. Não faça. Eu vou dar a frase que o Lula falou. Não faça, tá caro, não faça, porque hoje em dia eu sou cheio dos ditados, né? Uhum. Mas eu tenho um ditado que toda pessoa que quer crescer ou quer desenvolver economicamente ou quer empreender ou o próprio empresário, ele tem que ter 3 bons amigos: Deus, um bom advogado e um bom contador. Então você vai fazer qualquer coisa que envolva direito, você precisa de um especialista, sabe? Eu vou procurar lá na IA. Olha o perigo da IA. Você vai fazer, só que na prática, como eu disse no começo, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, hoje em dia, como o nosso direito ele é muito amplo, muito aberto a interpretações e reinterpretações, eu não indico você fazer qualquer coisa se você não consultar um advogado e alguma coisa que você faça voltado com contabilidade e finanças, um contador. Porque se você o fizer, lá na frente, você está assumindo um risco onde o profissional vai ter que, assim, ele só vai trabalhar com a bomba já estourada, entende? Então hoje, no Brasil, dificilmente você não vai poder contar com o auxílio de um advogado ou de um contador, ou de Deus, não tem como. Eu só alteraria a ordem, porque eu vou proteger a minha classe, eu sou formado em ciências contábeis, então Deus, o contador e o advogado. Cada um defendendo o seu, né? Porque você abrir empresa, você não consegue abrir empresa sem o registro do contador sendo responsável por ela legalmente. Sim. Então é obrigatório você ter um a responsabilidade fiscal, né? E aí, Marcelinho, tem alguma? Pro final? Não, eu tinha uma pergunta que você já fez já, que era essa questão da união socioafetivo. Legal. Cara, eu iniciei um quadro aqui, né, na semana passada, no episódio anterior, melhor dizendo, que é o Bate-Bola GDI. São perguntas simples ali. Bate-Bola GDI. Né, nem eu tava sabendo então, você não assistiu outro episódio, então, né? Tá vendo? Desculpa, não, de boa. E a gente faz, né, algumas perguntas ali pra você responder de bate-pronto. Enfim, bora lá. Marcos, um medo. Perder pessoas que eu amo. Um vício.
Sou pragmático. Se você pudesse jantar com alguém que esteja viva ou que já se foi, com quem seria? Minha esposa. Boa. Uma palavra que te define. Persistente. É isso. Gostei. Bom, né? E ele não bambiou, hein? Não, bambiou. E eu falei boa, tá? Só pra ficar claro na questão do jantar, porque as pessoas procuram muito pessoas famosas, não olha, né, pra pessoa que realmente tá do seu lado. Por isso que eu tive ali uma resposta que quando me perguntaram também, a gente fez aqui, eu falei que seria meu avô, né, que ele já foi, eu não conheci ele, e aí os caras riram da minha cara aqui, O velho. meu foi Donald Trump. Foi. O do Lucas foi Cristiano Ronaldo e do Thiago, Putz, o Karl Thiago... Marx, né? Não, Meu Deus. não. É que o Thiago, ele pende pra esse lado. Mas não foi Karl Marx, não. Foi um cara da luta do racismo. Eu não lembro quem foi, mas enfim, legal. Bom, é isso, né? Estamos encerrando já aqui, né? Praticamente nas partes finais. O Marcelinho quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero falar Tem mais alguma pergunta? que hoje foi o advogado e semana que vem vai ser a minha contadora. Eu tenho uma contadora pra fazer as minhas contabilidades, né? Oh, que é o- legal. Que a Vanessa e o Everton, eles vão vir aqui. Eu sou formado em ciências contábeis, mas eu não tenho CRC, então eu não posso assinar balanço. Eu só tenho o conhecimento que a faculdade me deu. Então eu tenho uma contadora que cuida dos meus negócios, que me orienta sempre. É muito importante para a parte fiscal. A parte fiscal do Brasil, cara, tem o tal do Simples Nacional. Vou dar já um gostinho para a galera do próximo ano. Boa. Tem o Simples Nacional. O Simples Nacional ele fala o seguinte, é sobre faturamento. Você faturou 100 mil, você vai pagar no próximo mês 6% de alíquota. Ele leva em conta ali o histórico dos últimos 12 meses, mas é basicamente isso. Mas às vezes você está pagando muito imposto. Você tem um regime, ou lucro real, ou lucro presumido, que você pode economizar de impostos. E o contador ele vai te orientar. Porque o Simples Nacional é muito fácil. Ele pega o seu faturamento, divide pela alíquota e manda embora. E a alíquota progressiva, né? Exatamente. Então você acha que não, é o regime mais simples. Não. De simples é só a forma de contagem. Você pode pagar, reduzir impostos com outro tipo de regime. Mas a gente deixa isso aí para um próximo app. Queria agradecer o Marcos pelo tempo dele. Eu com certeza no off vou falar com ele que eu vou precisar dos serviços dele, porque eu tenho advogado para uma coisa, de repente, quem sabe ele não faz tudo para mim, a gente vai conversar depois. Posso fazer a última pergunta pra gente encerrar da minha parte? Como encontrar seu escritório? Qual o seu contato? Deixa aí um recadinho. O meu escritório ele fica localizado ali na rua Cônego Afonso, número 41, sala 12. Fica na Travessa da Primitiva. Por enquanto a gente está desenvolvendo o site, por quê? Porque a nossa advocacia ela é mais de qualidade, então a gente é baseado em indicações, né? Então pode me encontrar nesse endereço e pode encontrar também pelo WhatsApp no 11 95175 8618. E vocês atendem quais tipos de direito lá? Civil, trabalhista e empresarial. O civil, ele é muito amplo, né? Eu faço a parte de consumidor, a parte imobiliária e a parte de família. Tá. Legal. Bom, é isso. Bom demais. Queria agradecer também, Marcos. Você é um amigo pessoal, né? Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por vir aqui, né? No nosso projeto aí do Giro de Ideias. Cara, foi muito legal saber da sua trajetória, tanto ali da forma de como se iniciou o escritório, né? Dos perrengues ali, podemos assim dizer, com que você passou, a parte de empreender, a sua coragem, né, motivação para você ter ali e iniciar esse projeto junto com a Jéssica, e também contar pra gente, né, um pouco desse mundo de direito, que eu entendo muito pouco, eu sempre peço ajuda e hoje eu falei pra você, a gente vai estar junto até o fim, né, até corrigindo aqui com o Marcelo, né, eu devia ter indicado já você pra ele, que ele me perguntou, né, então já fica aí, Marcelo, o Marcos aí já me resolveu de 3 a 4 casos e a gente vai por agora pro quinto. E, cara, é isso. Eu tenho muito orgulho de você, de como você cresceu na vida, né? Eu lembro de você andando com aquela bis roxa. Bizinha rosa, só eu tinha na região. Rosa ou roxa, não lembro muito bem. E, cara, e ver onde você tá hoje, né? E tem muito a percorrer aí, chegar aí nos seus objetivos. E é isso, cara. Obrigado pela sua amizade, por contribuir no nosso projeto e pelo seu tempo também, que eu acho que é muito importante, né? Você disponibilizou num sábado de vir gravar aqui com a gente. E, cara, eu deixo com você. Fala o que você quiser. Faz o merchan se você quiser do escritório, né? A palavra é com você. Muito obrigado, viu? Bom, eu agradeço vocês pelo convite, agradeço pelo bate-papo, assim, é bem legal o que vocês estão fazendo. E, assim, posso deixar para todo estudante ou para todo profissional que está iniciando é que só comece. Vai com medo mesmo,
eu tenho um notebook aqui velhinho, começa com ele mesmo. Não tenho notebook, vai para a sala da OAB, que lá você na casa do advogado consegue trabalhar de lá. Só comece e a sua hora vai chegar. Então eu acho que é só isso que eu posso deixar e finalizar aqui com muito prazer e muita honra de estar aqui. Top demais. Obrigado, Marcos. Agora, antes de encerrar de fato, OSPOD Studio, né? A gente tem que agradecer nosso parceiro aqui, essa infra, né, que nós temos. Marcelinho, fica à vontade, fala aí do OSPOD Não, vou Studio. agradecer aqui o OSPOD Studio, nosso amigo Mário, que nos atende aqui já há quase 4 meses, né? Perfeito. É uma estrutura super positiva aqui no centro de Osasco. A gente tem ar-condicionado, tem um equipamento de qualidade para áudio, para vídeo. O pessoal que faz os cortes aqui são super atenciosos, então a gente recomenda muito. Eles estão ajudando a gente muito nesse começo, né, Dudu? Fornecer estrutura, em ajudar com a gente também nos valores para a composição. Exatamente. Ensinaram muita coisa também de como fazer. Então a gente deixa esse agradecimento para o OSPOD Studio. Precisando, entre em contato pelo Instagram deles. E obrigado mais uma vez aí, Dudu. Obrigado, Marcos. Até a próxima. É isso, gente. Foi o 16º episódio falando de direito e até a próxima. Um abraço, pessoal. Um abraço, valeu, galera. Valeu. Um abraço, tchau. Um abraço.